Olá, estamos de volta. Bom, agora nós temos uma outra palestra que é uma palestra que eu indiquei muitíssimo, inclusive, para os meus alunos, né? Nós vamos entrar com o Roberto Girafa. O Roberto Girafa ele é gaúcho, ele é historiador e jornalista, graduado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pós-graduado pela UFF, mestrado pela PUC-Rio e doutorando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele vai fazer uma palestra agora, que eu já estou aqui doida, sou fã do Roberto, ele sabe disso, né? Para falar do que aquela coisa quente que todas as bruxas falam. Vamos falar de Inquisição, movimentos inquisitoriais, quem foi para a fogueira e por que foi e aonde. Vamos lá, Roberto. Boa noite, Sibila. Está me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo? Sim. Ah, que bom. Então, vamos lá. Boa noite. Aliás, ainda é boa tarde. Daqui a pouquinho vai dar o boa noite. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite e a oportunidade da minha queridíssima Sibila Hein e do portal Serpência por estar aqui e falar sobre este assunto, este tema, e trazer um pouco do meu trabalho também como historiador do cristianismo, historiador da Idade Média e historiador da filosofia medieval e renascentista. Né? Então, para mim, é uma oportunidade boa que eu agradeço muito e agradeço também as palavras da minha querida Sibila Hein. Então, é interessante que todas as outras palestras que aconteceram hoje no evento do Portal Serpência, agora sim, boa noite. E da mesma maneira que uma palestra que virá em seguida, sobre o grande Giordano Bruno, um dos filósofos mais interessantes, inquietos e originais da história da filosofia, são temas assim absolutamente atraentes. Caiu no meu colo justamente o tema mais estranho, mais pesado. Deixa eu tirar que está refletindo. Que é justamente a Inquisição. Mas, não obstante o tema ser um tanto ou quanto estranho, ruim, feio, ele é profundamente necessário. Ainda mais hoje em dia. Por que o tema da Inquisição é um tema tão importante, tão necessário? Primeiro que o cristianismo é um dos elementos fundadores do mundo ocidental, né? Então, é um tema sobre o qual não se pode esquecer, negar, fugir. Segundo, porque é possível pelo qual a gente discutir a relação entre religião e intolerância, sobretudo no aspecto que é o aspecto causador, que é a questão das religiões institucionalizadas. Perdão. E dentro das religiões institucionalizadas, as religiões monoteístas, porque, como muito bem enfatizou o filósofo David Hume, do século inglês, do século XVIII, as religiões monoteístas elas são mais propensas à intolerância. Ele até não discorda do monoteísmo, mas ele levanta a questão do porquê o monoteísmo tem essa brecha com a intolerância. E uma outra questão também muito importante de nós nos atermos é o fato de que, hoje em dia, o Brasil vive uma fase de profunda intolerância religiosa, intolerância essa, despertada pelas seitas neopentecostais, as igrejas evangélicas, que trazem toda uma indústria de ódio muito violenta, muito forte, contra tudo que não é evangélico, mas, de modo particular, contra as crenças de matriz africana e também contra a população LGBT, LGBTQI+, se quiserem dizer dessa forma. Então, a intolerância da indústria evangélica é uma coisa violentíssima, violentíssima. E hoje a gente vai tratar do porquê dessa intolerância, vai tentar entender por que essa intolerância acontece. Então, nessa palestra, eu vou estar colocando as origens da intolerância, o porquê do cristianismo ter se tornado uma religião intolerante, né? As origens da Inquisição
E uma das questões muito fundamentais é porque a perseguição, porque num dado momento da história do cristianismo surge de forma visceral e incendiária, literalmente incendiária, a perseguição às bruxas, feiticeiras e magos. Por que isso acontece? Né? Vamos também falar da Inquisição entre os protestantes, que uma vez o protestantismo nasceu, também ele se tornou extremamente intolerante e inquisitorial. Há levantamentos que dão conta de que a Inquisição protestante, lá no século XVI e XVII, matou mais do que a católica, se é que isso é possível. Né? E vamos ver também a questão da heresia, e, enfim, vamos também tratar das especificidades da Inquisição Ibérica, das Inquisições Ibéricas de Portugal e Espanha, que trouxeram alguns aspectos que são muito próprios, distantes, diferentes das Inquisições em Inglaterra, França e Alemanha. Bom, muito bem, vamos começando pelo começo, e eu preciso, a primeira coisa, antes de mais nada, quero centrar essa palestra numa frase famosa de C.S. Lewis, onde ele diz: de todos os homens maus, os homens religiosos maus são os piores. Isso aqui é o estranho, e o estranho ainda mais que o cristianismo, teoricamente, é uma religião fundada por Jesus Cristo, cujo discurso era fundamentalmente de amor ao próximo. E como uma religião que nasce de um homem que tem essa pregação se torna uma religião tão evada de ódio. Então, tudo começou 300 anos depois da vida de Jesus Cristo, quando se encerra uma fase que muitos chamam de cristianismo primitivo, em que é fundada a Igreja Católica, tal como nós a conhecemos. Ela é fundada pelo imperador Constantino, e num determinado encontro de bispos, que a história da Igreja vai chamar de concílios, e esse encontro é especificamente o Concílio de Nicéia, realizado no ano de 325 depois de Cristo. 300 anos, como se vê. Nesse momento, por que o Constantino está absorvendo o movimento cristão? Qual o objetivo político do Constantino e no que ele está transformando o cristianismo? O que acontece é que o Império Romano está profundamente em crise, o paganismo não dá mais conta de dar a sustentação cerimonial e ideológica para o Estado romano. O Constantino transfere a capital para o Oriente, para a cidade de Constantinopla, ou Bizâncio, que é hoje Istambul, e ele vai procurar no Oriente algum movimento que esteja em ascensão para que ele possa absorver, reprocessar, sentar em cima e chamar de seu. Então, dizendo de forma resumida, é isso que ele faz com o cristianismo. E ele dá todo um arcabouço, o Concílio de Nicéia, dão todo um arcabouço ao cristianismo, dão um revestimento, dão uma estrutura de religião que o cristianismo não tinha, porque o cristianismo original, primitivo, ele estava inserido dentro de um grande movimento sem uma definição última, que era o gnosticismo. O cristianismo primitivo era agnóstico, né? Mas o Constantino vai tirar essa característica do cristianismo e vai dar um formato de religião institucional. Ainda no século IV, depois da morte do cristianismo, depois da morte de Constantino, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, ainda no século IV, e aí pronto, aí estragou de vez, porque aí ele se torna um aparato do Estado. E aí é que entra a questão fundamental, porque não apenas institucionalizado, como estatizado, o cristianismo se torna um instrumento do Estado. Sendo um instrumento do Estado, todo aquele que não professar o cristianismo tal como o Estado romano determina,
tal como a estrutura eclesiástica da religião determina, aquele será um criminoso. Né? Então, daí a gente tem o nascimento de um cristianismo institucional, estatizado e repressor. Então, o cristianismo que até então, até Constantino, era perseguido, ele sentado na cadeira do poder, ele passa a perseguidor. E aí é que começa o problema, porque tudo que for dito, feito, falado, escrito, que não for dentro dos cânones, será um crime. Que crime é esse? Esse crime vai passar a se chamar heresia. Quem cunha esse termo é um filósofo, um bispo de Lyon, da cidade de Lyon, né, cujo nome latino é Lugdunum, um homem chamado Irineu. Ele escreve um clássico chamado Contra as Heresias, onde ele faz todo um discurso contra o gnosticismo, que, em princípio, é a heresia a ser combatida, e até a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, esse texto do Irineu é a principal referência, a principal fonte sobre o gnosticismo. Mas espera aí, o cristianismo não era gnóstico? O Constantino não quer absorver um movimento gnóstico? Como é que ele vai combater o gnosticismo? É uma aparente contradição, mas é só aparente. Vamos observar esse ponto, porque é muito importante. O gnosticismo, não vou entrar nessa discussão, embora seja uma discussão extremamente interessante, sedutora, o gnosticismo é um movimento, já falei, que não tem um desenho definido, justamente porque uma das suas características principais é não ser uma religião. O que significa, de forma resumida, o gnosticismo? A palavra gnosticismo vem do grego gnose, que significa conhecimento. Para os gnósticos, o processo de ascensão, o processo de direcionamento ou redirecionamento a Deus, ele se faz a partir de um processo interno, de conhecimento do Deus que há dentro de nós mesmos. Ou seja, o gnosticismo, enquanto tal, ele é anti-institucional. Ele rejeita sacerdotes, ele rejeita estruturas, ele rejeita templos, porque o templo somos nós, é cada um de nós. Então, é isso, uma coisa que o Estado absolutamente não quer, nenhum Estado quer, ainda mais um Estado que quer absorver a religião. Então, os bispos cristãos e o Estado romano absorvem uma parte do cristianismo, a parte que interessa, e separam e jogam fora aquilo que não querem. Né? Então, eles rejeitam essa perspectiva gnóstica do cristianismo e transformam o cristianismo em algo institucionalizado. E aí é que entra, e aí que estraga tudo, porque o cristianismo deixa de ser um movimento cristão, seguidor das propostas de Jesus, para ser uma religião institucionalizada. Com o fim do Império Romano, sobretudo do Império Romano do Ocidente, que desmorona de vez lá pelo final do século V, essa religião, que era antes um apêndice do Estado, ela própria se transforma num Estado. E, aliás, a Igreja Católica é Estado até hoje. Até hoje, o Vaticano é um Estado. Tem território, tem exército, tem tudo. Leis próprias, entendeu? E, durante muitos séculos, tinha um território razoável. E um exército razoável, moeda, banco, e etc. Mas, para além de ter um Estado com um aparelho de Estado físico, né, tinha o seu prestígio que se estendia sobre toda a cristandade. Então, isso é poder. E aí é que a gente chega na questão principal da Inquisição, né? Porque o cristianismo ele se torna rapidamente, enquanto religião, ele já nasce como um instrumento de poder. E todo poder ele precisa se sustentar. Nenhum poder se sustenta gratuitamente.
simplesmente. Ele precisa de instrumentos de sustentação, de instrumentos repressivos, de instrumentos ideológicos que sustentem esse poder. Né? Então, desde cedo, a igreja enfrenta isso. Então, como é que a igreja vai operar com essa questão? Ela vai fazer perdão, ela vai fazer o desenho daquilo que seria a heresia. E o que é a heresia? A heresia é tudo aquilo que vai de encontro à doutrina, tudo aquilo que se opõe à doutrina, tudo aquilo que é contra a doutrina, entendeu? Então, a heresia, ela passa a ser o crime religioso. Então, aquele que comete a heresia está contra a igreja, está contra o Estado, está contra o poder. Então, o desenho da heresia é fundamental no sentido de dar nome a tudo aquilo que vai contra o poder da igreja. Então, a igreja construiu o seu chicote, construiu a sua força e vai apontar, aplicar a pecha de heresia em tudo aquilo que a incomoda, em tudo aquilo que vai contra, que de alguma maneira incomoda o seu poder. Então, a isso se chama genericamente de heresia. Né? As primeiras heresias, elas eram na parte oriental do Império. Era o nestorianismo, era o arianismo. Aí vai, nesses primeiros séculos do cristianismo institucional, séculos século IV, V, VI, é a época dos grandes, chamada época dos grandes concílios esses que dão o formato institucional e doutrinal da Igreja Católica. É o papado, bispos, cardeais, são as leis, é a edição do Novo Testamento, quais são os evangelhos que são definidos como tal, né? As cartas de Paulo, hoje em dia, existe um razoável consenso de que não foi só um sujeito que escreveu aquelas cartas, que foram muitos, né? Mas elas são reunidas, é dado o nome de Paulo em cima. Então, quais são os textos que são canônicos e quais são os textos que não são canônicos? Qual é o rito, qual é a liturgia e etc. Então, toda esse instrumental institucional para a Igreja Católica. E qualquer um que se opõe a isso é herege. As heresias, no começo já o disse, são heresias na parte oriental do Império, porque a parte oriental do Império, que depois vai ser o Império Bizantino, né, é a parte mais rica, é a parte mais urbana, é a parte mais populosa, enfim, é onde o Império é a parte mais vivaz do Império, digamos assim. Então, as heresias acontecem ali. Né? Então, os concílios vão dando esse formato. E a igreja, desde o começo, desde muito cedo, ela se preocupa em organizar a doutrina, que é uma forma de organizar o poder. No tempo do Irineu, as principais questões doutrinárias que estavam em jogo eram, em primeiro lugar, a questão da Trindade, tá? A própria questão da deidade ou não de Jesus Cristo, porque os nestorianos, que eram um grupo cristão da Síria, não consideravam Jesus Deus, né? Da mesma maneira que os arianos, seguidores do bispo Ário, consideravam que ele era Deus, mas não tinha corpo humano, né? E a própria construção da Bíblia. Né? Então, esses são os primeiros grandes problemas doutrinários, os primeiros grandes problemas da discussão sobre a heresia, que acontece naquela época. Bom,
E aí, mas isso ainda é a Inquisição? Não, não é a Inquisição. A Inquisição como tal, essa Inquisição, esse Tribunal do Santo Ofício, o nome oficial é esse, Tribunal do Santo Ofício. A palavra Inquisição, ela significa inquérito. Inquirir significa perguntar, questionar, investigar, né? Ela só vai surgir no século XIII. Ela tem vários prelúdios, vários elementos que antecedem, né? Jacques Le Goff, um dos maiores medievalistas de todos os tempos, apontava Bernard de Claraval como um antecessor da Inquisição. Mas, então, a gente vai ter, olhando de maneira geral para a Inquisição, a gente vai ter um período medieval que nasce no século XIII, depois vai ter o período moderno, né, que é retomada a Inquisição com toda a força no século XVI, em função da Reforma Protestante. Tá? E a gente tem, veja você, a gente tem Inquisição até hoje. Ela ainda funciona, ainda existe, com outro nome. A gente vai ver isso como e por quê. Tá? Um outro elemento doutrinal que serve de arma política para a Igreja, além da questão da heresia, é o dogma. Tá? O que é o dogma? É aquela verdade sobre a qual não se pode haver nenhum tipo de contestação. Por exemplo, a Trindade. Por exemplo, a divindade de Jesus. Por exemplo, a virgindade de Maria. São verdades que devem ser aceitas sem nenhuma contestação. Então, com isso, a Igreja se cerca. Tá? Bom, essa realidade que a gente falou até agora, um pouco, muito da Alta Idade Média, né? Da construção, do nascimento da Igreja Católica, das primeiras heresias. Eu disse que a parte oriental é a parte mais vivaz do Império. Seguindo a Idade Média, num dado momento, a parte ocidental começa a se reestruturar, começa a se reerguer, começa a ter os seus renascimentos. Interessante observar, a título de nota de pé de página, que a Idade Média é toda ela ponteada por renascimentos. Ela começa com o Renascimento, que é o Renascimento carolíngio no século VIII, tem dois grandes renascimentos nos séculos XII e XIII, e depois vai ter aquele renascimento que ficou mais famoso, dos séculos XV e XVI. Então, na medida em que a parte ocidental da Europa, França, Península Ibérica, Inglaterra, Alemanha, e eventualmente a Itália está lá e cá ao mesmo tempo, ela começa a se reorganizar, as cidades voltam a crescer lá em torno do século 1000. E no século XII surgem as universidades. É um grande renascimento do Ocidente europeu. As cidades voltam a crescer, é o renascimento do comércio, é a época das cruzadas, e o nascimento também das universidades. E aí a gente tem o nascimento também, o surgimento de heresias importantíssimas no Ocidente. E vai ter uma heresia extremamente importante que vai se transformar num grande movimento no sul da França, noroeste da Itália e nordeste e no Reino de Aragão, que hoje é a Catalunha, que é a heresia dos cátaros. A palavra catarós, do cátaros, vem do grego katarós, que significa pureza, uma heresia que tem origem no Império Bizantino, mais especificamente na região da Bulgária, mas que ganha uma dimensão muito grande no sul da França, nas regiões da Provença e do Languedoc, além dessas vizinhanças com Itália e com Aragão, mas especialmente na região do Languedoc. E é uma heresia que tem uma enorme repercussão. É uma heresia que busca recuperar o que eles entendiam que era a pureza do cristianismo original, do cristianismo primitivo, e que contesta a
estrutura da igreja? Ora, basicamente é tudo que Roma não quer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então é enviada uma cruzada, a cruzada albigense, contra os cátaros, né? E é um banho de sangue, porque é uma matança das maiores da história da Europa, né? A população do Languedoc é arrasada, da Provença também, mas principalmente do Languedoc. A população é arrasada. Quem comanda essa cruzada, além dos legados do Papa, um fato interessante, muito conhecido da cruzada contra os cátaros, é que no cerco da cidade de Montségur, os cruzados cercam a cidade e o representante do Papa, o legado do Papa, ele diz uma frase que é a cara da Igreja Católica. Ele diz: matem todos. Porque eles disseram assim, não, mas lá dentro tem muitos católicos fiéis, nem todos são cátaros. Ele virou e disse, não importa, matem todos. Deus saberá separá-los. Uma frase lapidar. A cruzada contra os cátaros e esse Bila, você está me ouvindo? Voltou. Esse movimento é emplacado, incorporado pela recém-fundada Ordem dos Dominicanos. E essa ordem foi fundada por São Domingos de Gusmão, que é um santo espanhol, que na realidade é um assassino, digamos a palavra certa. É um homem que comandou várias matanças. Matanças mesmo. Não é assim matar fulano, matar Beltrano. Não. Matanças generalizadas. Se diz, não sem razão, que poucas pessoas tiveram tanto sangue nas mãos como Domingos de Gusmão. Ele é o fundador da Ordem dos Dominicanos. E no período medieval da Inquisição, é a Ordem medieval, Ordem Dominicana, a principal responsável pela Inquisição. Nem todo inquisidor é dominicano, e nem todo dominicano é inquisidor, mas a Inquisição e a Ordem Dominicana nascem separadas, mas se encontram. O nome correto da Ordem Dominicana é a Ordem dos Pregadores. São as chamadas ordens mendicantes, dominicanos e franciscanos. São ordens que já nascem dentro de um contexto urbano da Europa, né? De uma Europa que agora está se urbanizando velozmente, né? Porque a principal ordem histórica da Igreja Católica era, e que serviu de modelo a todas as outras, era a Ordem Beneditina, que foi fundada lá atrás, no século V, por São Bento. E era uma ordem assim, que tinha um perfil recluso, né? De uma Europa ainda insegura, de uma Europa ainda rural, né? Então, essa nova Europa, mais urbana, mais comercial, mais com uma economia mais forte, vai requerer novas diretrizes, novas organizações da igreja. Então, duas novas ordens nascem. Ordens urbanas são chamadas ordens mendicantes. A ordem franciscana, fundada por Francisco de Assis, conforme se sabe, e a ordem dominicana, fundada por Domingos de Gusmão. O nome oficial da ordem dominicana é a Ordem dos Pregadores. Observem isso. Pregadores. Essa é uma questão fundamental. São aqueles que pregam. São aqueles que... E eles, do ponto de vista filosófico, são organizados dentro da escolástica tomista. E a escolástica tomista, ela, por sua vez, baseada na lógica, tem como objetivo
instrumentalizar os pregadores com a questão do discurso, no embate direto com os hereges, né? Os dominicanos precisam estar bem amparados do ponto de vista da narrativa, do discurso, daí a questão fundamental da lógica, e daí a importância fundamental da lógica aristotélica. A lógica, no caso, é a aristotélica mesmo, né? Esse é o momento da expansão das universidades, esse é o momento também, se a gente for olhar a coisa do ponto de vista da história da filosofia, é o momento do corpus aristotélico, né? Primeiramente pela via dos árabes na Espanha, com os contatos dos árabes, traziam os textos de Aristóteles traduzidos do grego para o árabe, depois do árabe para o latim. Mas depois, num segundo momento, sobretudo após a queda de Constantinopla na Quarta Cruzada, os europeus, os italianos, franceses, etc., já têm acesso aos textos originais do Aristóteles em grego e já fazem as traduções diretas do grego, tá? Então, é um momento do ascenso do corpus aristotélico que vai dar o subsídio filosófico para a ação social da ordem dos pregadores, né? Mas isso no nível do debate, da universidade, porque, na prática, a Igreja vai lançar mão, então, da sua mais concreta e dura forma de repressão política, que é a Inquisição. A Inquisição nasce justamente nesse momento, meados do século XIII, tá? Em 1231, né, nasce o chamado Tribunal do Santo Ofício. Já havia, como eu falei, já vários prenúncios que antecipam, né, os primeiros tribunais públicos contra a heresia já vêm lá dos séculos IX e X, entendeu? Já o Papa, já no século XI e XII, já está delegando a bispos o direito de inquirir os fiéis, mas o nascimento da Inquisição enquanto tal acontece, então, nessa data fatídica de 1231, quando é criado um tribunal para julgar aqueles que cometerem heresias. Em princípio, este tribunal será para investigar e punir cristãos. E, ao longo de toda a história, esse pré-requisito vai se manter de uma forma profundamente cínica, porque, por exemplo, mais tarde, quando vier a Inquisição na Espanha, eles vão obrigar os judeus a se converter, e aí, uma vez convertidos, eles já poderão ser processados. Mas, em princípio, é um tribunal para investigar e punir pessoas que cometessem heresia. E olha só que engraçado. Esse tribunal tem por objetivo salvar as pessoas. O objetivo é salvar. Então, eles chegam... se a pessoa insistir no erro, se a pessoa mantiver a sua postura herética, o tribunal, que é um tribunal cristão, ele, então, entrega aquele herege para o chamado braço secular, que seria uma espécie de polícia civil, digamos assim, né? E é este braço secular que levava para a fogueira. Não era a igreja. Entendeu? Tem todo um ritual profundamente cínico nessa história. A igreja não mata. A igreja quer a salvação. Quem mata é o braço secular. Por que o braço secular mata? Porque a pessoa não se arrependeu. E as confissões, obviamente, são arrancadas na base da tortura. Mas olha só, também, novamente, uma situação profundamente cínica.
as confissões são recados sobre tortura. Tá, mas não pode ter sangue. Então, são torturas que não podem ter sangue. Porque não pode ter sangue, porque isso não seria correto, não seria cristão, não seria etc. Então, perdão, uma das torturas mais comuns é a roda. O sujeito fica amarrado com os braços numa roda, numa grande roda, e as pernas para um lado, para baixo, os braços para cima, e a roda vai esticando até os ossos quebrarem, provocando uma dor colossal na pessoa. E a pessoa acaba, obviamente, sob tortura, o sujeito confessa o que for, né? Confessa o que for. E aí os inquisidores arrancam a confissão que eles quiserem. E aí, uma vez o sujeito sendo culpado, ele vai ser condenado, né? Então, esse é, de forma resumida, o ritual. O ritual acontece da seguinte maneira: os inquisidores chegam numa cidade, aí é feito todo um anúncio, as igrejas anunciam, os sinos, a coisa, não sei o quê. Aí é feito toda uma ritualística, tem as procissões, a missa solene, e é anunciado que todas as pessoas, que os inquisidores estão chegando e as pessoas precisam se confessar. Quem não se confessar, de cara, já é culpado. Então, necessariamente, a criatura tem que ir lá e confessar. E aí, o cara, dependendo, já está em péssimos lençóis. Tem umas situações que são assim absolutamente inimagináveis. Por exemplo, uma das formas de verificar se o sujeito era culpado ou não era amarrando uma pedra e jogando no rio. Se ele sobrevivesse, era culpado. Aí, então, tinha coisas assim loucas. Teve um sujeito que foi condenado e só que aquele cara já tinha morrido. Eles se enterraram e queimaram o sujeito. Eles têm umas coisas malucas. Então, e aí se criam os manuais de Inquisição, os manuais de heresia, Só que é nesse momento, e nisso a gente está no século XIII, nesse momento que ganha um desenho que vai ser uma das caras mais características da Inquisição, que é o combate às bruxas, às feiticeiras e aos magos. Então, é aí que eu queria chegar, porque esse é um dos momentos mais emblemáticos da história da Inquisição. Por que a igreja passa a perseguir essas pessoas? Quem são essas bruxas? Quem são essas feiticeiras? Quem são esses magos? O que eles fazem? Entendeu? Então, aí é que a coisa ganha o contorno que vai ganhar a cara da Inquisição, né? A perseguição às bruxas. Bom, o que acontece? Nessa época, eu já falei, a Europa cresce, se urbaniza e tal. Então, a igreja, por uma questão de estratégia, ela vai identificar quais são os inimigos da fé. Então, é nesse momento que nasce aquilo que se chama de demonologia. Ah, mas o diabo não existia? Existia. Existia, que eu estou falando no sentido da doutrina cristã. Existir? Existia, com certeza. Mas ele não era assim, um elemento fundamental nas preocupações do clero romano. Nesse momento, a coisa vai mudar, porque a igreja vai construir uma espécie de um combo, vai pensar elementos de vários contextos e vai construir um perfil daquilo que ela persegue. E isso vai ser a bruxa. Tá? A melhor definição que eu vi nesse sentido, o livro que mais interessantemente define isso, é esse livro aqui, O Satã Herético, do Alain Bourreau. O nascimento da demologia na Europa medieval, séculos XIII e XIV. É justamente nesse ponto que a igreja cria, né, a história da tentação demoníaca, o diabo, que é a bruxa. A bruxa é aquela que cai na tentação.
que cai na tentação do diabo, né? E aí a igreja, enfim, aí pega os sabados judeus, os chamados voos noturnos, a vassoura. O voo noturno inclui a vassoura, tá? Sexo com o diabo, bacanais, sacrifícios de crianças, sobretudo recém-nascidos, enfim, o bode, os chifres, o diabo com chifre, ela constrói pensando coisa daqui, pensando coisa dali, ela monta esse combo e vai jogar na cara, na testa de quem ela quer pegar. E então vai ser, e aí vai cair em cima de quem? Dos elementos que são os elementos rejeitados da sociedade medieval. Mulheres solteiras, mulheres que lidam com ervas, judeus, sempre eles, a gente vai voltar a falar dos judeus, né? Enfim, e todo aquele que professar qualquer aspecto doutrinal que não esteja de acordo com os cânones da igreja. Então, nesse sentido, a gente pode pensar dois níveis maiores de heresias e de bruxarias, né? Ou são aquelas reminiscências antigas de cultos pagãos, de antigas tradições que de alguma maneira se mantêm, né? Ou então uma heresia, uma bruxaria mais intelectual, que é daquele sujeito que pesquisa textos proibidos. Exemplo, alquimista. Então, vai ter um papa no começo do século XIV, que é o João XXII, vai ser um papa capital nesse processo. Ele é aquele que criminaliza a magia. A magia, até então, era uma coisa separada de bruxaria e feitiçaria. Mas ele bota tudo, os inquisidores, os teólogos e o próprio João Paulo não, desculpa. João Paulo era outro, eu vou falar dele daqui a pouco, mas o João XXII botam magos, feiticeiros e bruxos, todos do mesmo saco, e todos são imediatamente demonizados e alvo de uma grande perseguição que vai se estender. Tudo fica pior ainda, porque o século XIV é o século da grande peste negra, que varre, nas avaliações mais otimistas, 1/3 da população da Europa. Em algumas avaliações chega a metade. Enfim, tem hora que é muito difícil fazer esse levantamento, mas uma coisa é certa: populações inteiras morrem. E aí, a necessidade do bode expiatório. Quem são os bodes expiatórios? São os judeus, os leprosos, as bruxas e os magos. As bruxas. E aí é interessante, é muito importante fazer, pelo menos de passagem, uma discussão: o que é magia? Minimamente, vamos falar sobre isso minimamente, porque é importante. O que define a magia? O que é a magia? Ela usando uma definição provisória, uma definição moderna, ela seria um contato de alguém com forças sobrenaturais, com o objetivo de conseguir algum favor, ou então de apressar algum processo. Ora, nesse sentido, qualquer religião é mágica. Todas elas são. É como disse o Lévi-Strauss, toda religião tem um pouco de magia, toda magia é religião também. Não tem nenhuma que não seja. Quando um católico faz uma promessa, ou para algum santo, ou para Maria, ou para Jesus, ou para quem quer que seja, ele também não está entrando em contato com o mundo sobrenatural para obter um favor? Então, isso é muito vago. Mas é preciso identificar os magos, bruxas e feiticeiros e feiticeiras, e bruxos e bruxas,
Entendeu? Essas palavras são recicladas. Por exemplo, a palavra mago é uma palavra que tem uma distante origem persa. E os magos, inclusive, está nos evangelhos canônicos, foram visitar Jesus. Toda vez que eu vejo algum católico falando, mas isso é magia, não sei, eu viro e pergunto, escuta, essa sua crítica inclui os magos que foram visitar Jesus? É o caso de se perguntar. E uma coisa interessante é que não eram reis. Todo mundo fala, os reis magos, os 3 reis magos. Não. No texto não está escrito rei em lugar nenhum. Está escrito magos. Nem diz que são 3, nem diz que são reis, nem diz os nomes. Baltazar, Belchior, magos. Magos foram viajar a Jesus seguindo a estrela. Ponto. Voltando ao assunto, ao ponto que a gente estava, então a gente percebe que há toda uma criminalização. Vou avançar porque a coisa da hora. Então, criam-se os índices de livros proibidos, o tribunal... Tá. Então, essa é a grande questão da feitiçaria, da bruxaria. A coisa é retomada no século XVI com a Reforma Protestante, porque aí a Reforma Protestante vai reavivar a Inquisição, né, nos países França, Inglaterra, Alemanha e Itália, e a luta contra os protestantes. E os protestantes, nos países protestantes, também vão queimar as pessoas. Só não chamam de Inquisição, mas ela é tal e qual. Tá? E com o detalhe que, no século XVI e XVII, países como França, Inglaterra e Alemanha tinham como o principal objetivo a bruxaria. E isso era diferente do que acontecia nos países ibéricos, nos recém-organizados e modernos reinos de Portugal e depois Espanha. A Espanha que nasce do casamento dos reis católicos, de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Então, nasce a Espanha unificada, a Espanha que conquista a América, a Espanha que expulsa os mouros. E é essa Espanha, então, que vai querer fazer uma limpa política dentro de casa e implanta a Inquisição espanhola, que foi uma das mais terríveis de todas. E olha que isso não é pouco. Né? Só que a Inquisição espanhola ela tem também persegue bruxas, persegue sodomitas, persegue adúlteros, persegue isso, persegue aquilo, mas ela vai ter um objetivo principal que é contra os judeus, que era uma classe, um grupo dentro da Península Ibérica que tinha bancos, que tinha comércio, eram pessoas, em geral, com nível econômico superior ao do conjunto da população. Então, e tinha uma religião diferente. A religião vai ser o instrumento ideológico de unificação do novo reino espanhol. Então, a Inquisição é instalada para fazer uma limpeza, o que hoje também poderia se chamar de limpeza étnica. Né? A Inquisição é instalada e aí seguem-se matanças e matanças e matanças e matanças. A Inquisição é instalada em Portugal em 1536, no reinado de Dom João III. A perseguição aos judeus começa ainda no reinado de Dom Manuel I, aquele chamado Venturoso, em cujo reino foi descoberto o Brasil. Mas aí o tribunal é instalado mesmo com toda a força na década de 1530 e também com o objetivo principal da perseguição aos judeus. Também se perseguem mulheres, também se perseguem bruxas. Mas havia, olha só que engraçado, tem algumas legislações portuguesas e espanholas que determinam, porque a Inquisição, tanto portuguesa quanto espanhola, ela é mais branda com a bruxaria, com que eles chamam de bruxaria. E muitas vezes o sujeito que era perseguido por tendo essa acusação, a pena dele era vir para as colônias,
para a América, para o Brasil, para não sei o quê. Ainda mais que na América Portuguesa, o Brasil colônia, não havia tribunal estável da Inquisição, como havia na América Espanhola. Logo que os espanhóis chegaram, já foram logo instalando 2 tribunais, um na Cidade do México, outro em Lima, depois instalaram outro em Cartagena e outros mais. Mas na América Portuguesa não tinha. Então, a tendência é que essas pessoas viessem para cá, né? E depois voltavam, eram penas, de qualquer maneira, eram penas menores, o que não diminuiu o furor assassino, genocida da Inquisição Espanhola, que foi uma das mais pesadas de todas. E a grande questão das Inquisições espanhola e portuguesa é o fato de que elas são instrumentos do Estado. Os reis tinham autonomia, o Papa deu autonomia aos reis, é o único lugar, os únicos lugares onde os reis nomeavam os inquisidores, não eram os papas. Esse detalhe é extremamente importante, porque mostra a Inquisição enquanto um instrumento dos estados modernos, português e espanhol. Tá? Enquanto que a coisa, França, Inglaterra e Alemanha, está pegando fogo contra as bruxas. Perseguiam judeus também? Sim, mas eram secundariamente. A coisa pior eram as bruxas e os protestantes, no caso dos países católicos, e os católicos, no caso dos países protestantes. Sendo que há vários e vários levantamentos colocando que a Inquisição, no século XVII, principalmente na Alemanha, varreu aldeias inteiras, sobretudo a população feminina. A Inquisição profundamente misógina, profundamente ódio contra a Igreja e o seu milenar ódio contra as mulheres, né? E, enfim, então eu estou apressando, porque aqui já vai chegando, a coisa vai perder força no século XVIII com o Iluminismo, né? E do século XVIII, mesmo em Portugal e Espanha, as Inquisições perdem bastante a sua força, até porque já fizeram o seu estrago, né? No caso especificamente de Portugal, que eu estudei mais, é uma das grandes causas da decadência portuguesa. Portugal tem uma evasão de cérebros. Por exemplo, o astrônomo que fez todo o cálculo da viagem do Vasco da Gama, considerada a viagem mais importante de toda a expansão marítima portuguesa, era um judeu espanhol, sefaradita, né, que eram os judeus da Península Ibérica, Abraão Zacuto. O cara faz todo o cálculo, todas as tábuas de colocação, de posicionamento das estrelas, que permite ao Vasco da Gama ir e voltar. E aí depois expulsam o cara e ele morre na miséria do Marrocos. E por pouco não foi para a fogueira. Quer dizer, foi uma coisa que foi uma das principais causas da derrocada portuguesa. Eu queria encerrar colocando o seguinte. No século XIX, já com a onda das liberais, as novas constituições liberais, os tribunais são fechados em Portugal e Espanha, e nos outros países já tinham fechado antes. Tá? Mas a Igreja mantém os tribunais. E eles vão mudando de nome até que, em 1963, ele adquire o nome atual, que é a Sagrada Congregação para a Doutrina e Fé. Este é o nome moderninho da Inquisição, que ela continua existindo. E uma prova é que, no final da década de 70, em 1978, o teólogo brasileiro Leonardo Boff é condenado na mesma sala do Galileu pela Sagrada Congregação para a Doutrina e Fé. Quem era o presidente da Sagrada Congregação? Um cardeal alemão chamado Josef Ratzinger, que depois será o Papa Bento XVI, que ainda está vivo. Ele renunciou, foi um dos raros papas que renunciou em toda a história da Igreja, e ainda está vivo o sujeito. E ele tinha uma dobradinha forte com João Paulo I, que foi, sabidamente, hoje sabemos, um papa colocado pela CIA para fazer o trabalho do anticomunismo, da perseguição ao comunismo na América Latina e a perseguição à teologia da libertação. Então, assim, eu encerro, minha querida Sibila. Onde está você?
Não estou te ouvindo. Está muda para mim. Teu microfone está cortado. Eu já estou vendo aqui perplexa tudo que eu estudei, todas essas inquisições, as cruzadas, as autorizadas pela igreja e as não autorizadas. Ai, 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 olha, as pessoas também têm muita dúvida, eu vou perguntar pelos meus alunos, né? Porque as pessoas acham que quem ia para a fogueira eram só os pobres, né? Existe muito isso, né? Ou as bruxas, ou não sei o quê. Eu penso, né? Eu não tenho esse entendimento de que qualquer um que fosse contra a igreja era fogueira. E mais do que tudo, tinham seus bens confiscados pela igreja, né? Sim. Bom, antes de responder essa questão, deixa eu só dizer o seguinte: eu apreciei com o assunto, então, essa parte mais da bruxaria, que era uma parte tão rica, eu falei assim muito rápido, peço desculpas. Essa fala de que ela perseguia mais os prós, ela não está totalmente errada, não. Tem o seu lado de verdade. A coisa era mais diferente no caso das inquisições ibéricas, onde aí entra isso que você falou, porque o cara que denunciasse, ele tinha uma parte dos bens confiscados. E esse dado que eu até não falei, obrigado por você ter colocado, era muito importante. Então, tanto em Portugal... Aquela comissão, né? Era uma espécie de comissão. Tanto em Portugal, havia toda uma indústria da delação. Né? Então, tanto a sociedade portuguesa como a espanhola, elas ficaram reféns de um caráter assim profundamente persecutório, de todo mundo denunciando todo mundo o tempo todo. Ficou. Então, países que eram emergentes mergulharam Então, as duas coisas, paradoxalmente, estão certas. Elas, durante muito tempo, pegavam mais pobres, sim, tá? Mas, do ponto de vista das aquisições ibéricas, pegavam os judeus ricos também, porque os estados portugueses e espanhóis estavam de olho nos bens, principalmente dos banqueiros judeus. Né? Sim. Tem uma dúvida aqui do Júlio César, da heresia. Ele foi cunhado por Irineu no sentido atual ou já existia em outros grupos e foi usado por Irineu? Não, o sentido atual é o sentido do Irineu. Quem cunhou esse termo foi o Irineu. É atribuído a ele, entendeu? Até porque ele produziu um texto e que atravessou até hoje, é um texto capital da doutrina católica, entendeu? Eu só não posso dizer se foi ele que inventou ou se ele colheu de alguém. Isso não tem como, mas a referência de heresia é Irineu. É Irineu. Então, assim, isso, a heresia. Uma das coisas que eu quero pontuar quanto à bruxaria é que um movimento que nasce muito forte nessa época, o que o pessoal hoje chama de folk magic, ou catolicismo popular. E o catolicismo popular foi uma resposta do povo à Inquisição. Onde eles continuavam fazendo as suas magias, mas de uma forma camuflada. Né? Então, isso daí ele vem bem forte ainda nessa época aí, durante o medievo geral, mas tem várias idades médias. Né? Tem várias idades médias e eu concordo e discordo de você ao mesmo tempo, no seguinte sentido. Tem a coisa disso que você falou, de escapar da perseguição, mas tem também o sincretismo. Sim. Tem o sincretismo que funciona independentemente de qualquer coisa. Né? Então, a questão do sincretismo é como você falou no outro debate. Nunca não tem nenhuma religião pura, sempre tem umas misturas. Né? Então, o sincretismo acontece. Agora, tem isso que você falou, com certeza é verdadeiro. É uma maneira de fugir, assim como no Brasil também, o sincretismo da Umbanda, dos orixás e os santos, tem muito desse sentido. Né? Olha, na realidade, esse sincretismo, assim, tem uns livros sobre sincretismo muito interessante, que eles falam justamente os tipos de sincretismo e como esses sincretismos nasceram,
né? Então, assim, depois aí a gente peneira. O pessoal está reclamando que é pouco tempo para um tema tão grande, né? Nós temos que fazer... Peço desculpa por ter apressado. Por ser um evento tão grande, mas assim, né? Eu já estou convocando aqui o Roberto para a gente fazer já um podcast sobre isso, né? Que seria a continuação Inquisições. E assim, a gente também precisa entender a visão da igreja para entender a Inquisição, as questões políticas e o caldeirão político da época, né? Para a gente poder, sabe, cunhar e entender todo aquele período. Eu penso dessa forma. O professor concorda comigo? Claro que concordo e faço até uma sugestão. Quando a gente retomar o tema, a gente pode ir direto na questão da bruxaria e da feitiçaria, porque aqui eu fiz uma coisa geral, né, desde o surgimento, tal, de como o cristianismo nasceu enquanto religião e tal. No podcast, ou então em outra oportunidade, a gente pode ir direto, especificamente, na bruxaria. Gente, olha, quero agradecer demais o professor Roberto pela disponibilidade, pela aula, né? Porque história é sempre bom, história educa, para vocês ficarem registrado aí, isso, história educa, tá? E faz com que a gente não faça gafes absurdas, porque a história ela vai se redescobrindo, ela vai se reescrevendo, porque ela também vai sendo atualizada de acordo com descobertas, com novas visões, baseados em descobertas que são feitas a todos os momentos e estudos de historiadores, doutorandos, pós-doc e todo esse pessoal que contribui com o saber histórico. Muito obrigado, sendo o Roberto um deles. Sibila, olha, eu que super te agradeço, eu super sou teu fã do teu trabalho, da tua pesquisa, sei que tu é uma pessoa super pesquisadora, super estudiosa, super séria, então estar aqui no teu espaço, no Portal Serpência, na Língua da Serpente, para falar esse tema e qualquer outro, para mim é uma honra. Não só um prazer, mas, acima de tudo, uma honra, e eu super te agradeço. E agradeço a todos os que ficaram ouvindo, todos os que me deram audiência aí nessa palestra. Muito obrigado a todos, de modo particular a minha queridíssima Sibila. Muito obrigada, Roberto.